dia novamente. Prazer, Paulo Cristiano. A gente estamos aqui para apresentar o segundo projeto do dia. E o nosso projeto trata a usar o Google Earth como uma ferramenta de georreferenciamento no contexto educacional. O que a gente temos hoje? Me apresentando ainda, além de discente da Universidade Estadual do Estado, eu também sou professor da rede estadual do Pará, mais exatamente professor de matemática. E no contexto, quando foi dado a missão para a gente elaborar um projeto, ou com um novo produto, ou com uma nova utilização de algum sistema para tratar algum problema local, a primeira coisa que eu percebi foi o quê? Foi a necessidade de trazer uma materialização para dentro da sala de aula. Nós temos que hoje temos diversas ferramentas no mercado disponíveis. Porém, todavia, muitos ainda não conhecem ou subutilizam tais tecnologias dentro da sala de aula. E nesse contexto, a gente traz o Google Earth como uma ferramenta de uso na área ambiental, na área de ciências, na área de geografia. Por quê? Porque nós temos qual cenário hoje disponível? As nossas salas de aulas são muitas vezes utilizadas apenas como expositiva, aulas expositivas, puramente sem socialização de conteúdos, sem percepção, sem integração com a realidade dos nossos alunos. E isso traz uma difícil aceitação. Ou seja, muitos professores utilizam apenas métodos tradicionais, apenas lousa, apenas cartolina, e esquece que hoje, no pleno século XXI, a gente tem diversos outros sistemas disponíveis para melhorar a nossa prática, bem como a dificuldade na visualização de locais, de percepção e falta de recursos, e o ensino puramente metodista. E nessa integração, a gente traz o nosso sistema Google Earth como uma nova tecnologia disponível aos professores. Bom, mas o que exatamente seria o Google Earth, né? O Google Earth ele é uma ferramenta, né, de georreferenciamento. No caso, a gente pode fazer visualizações geográficas usando ele e trabalhar diferentes matérias, como foi falado já anteriormente pelo Paulo. A gente pode trabalhar algumas disciplinas, como geografia, história, ciências ambientais. Então, mas exatamente quando ele foi desenvolvido e por quê, qual seria a causa dele? Então, o seu desenvolvimento, ele já existe no mercado já faz um bom tempo, né? Ele surgiu em 2001 pela uma startup e foi comprado pela Google em 2004. Sendo assim, em 2005 ele teve esse renomeamento para Google Earth. Dessa forma, como é que esse software ele é apresentado para nós, né? Ele é apresentado principalmente em três, né? Que seria o Google Earth Web, o Google Earth Mobile e o Google Earth Pro. No caso, o Pro, ele é voltado para, no caso, tu faz a instalação no teu desktop e, né, nessa instalação do desktop tu consegue ter recursos, né, voltado um pouco para a análise desses dados, né, que são o que a gente consegue coletar através dele, que é voltado mais para o geoespacial. Enquanto os web e mobile, é muito fácil ter o acesso a ele e é muito fácil de utilizar. Como eu citei anteriormente, os casos de uso, a gente tem, principalmente a gente pode utilizar na geografia, porque o que ele me oferece? Ele me oferece, né, a visão do mundo em 3D, mas não só isso, ele pode me dar percepções 3D, 2D do nosso planeta, de diferentes locais, diferentes lugares. Então, né, geograficamente falando, ele ainda traz, né, recursos como, por exemplo, a gente consegue visualizar perfeitamente as linhas imaginárias por onde elas passam. Então, para uma aula de geografia, isso seria muito interativo. Também tem a questão histórica, onde a gente pode ver, ao decorrer do tempo, né, setores históricos que foram sendo modificados conforme o tempo foi passando. A gente pode ver locais que teve alterações durante esse tempo. E de ciências ambientais. Por quê? A gente pode ver locais que tem uma fauna, uma flora diferente, a gente pode ver diferentes locais que têm essa ambientação diferente, e a gente podia fazer uma comparação dentro de uma sala de aula um pouco mais interativa. Também podemos ver áreas que foram desmatadas, como é que elas se deram ao decorrer desses anos, como é que elas foram sendo atualizadas. Então, o Google Earth é uma ferramenta muito ampla, ele tem muitas funcionalidades dentro dele, que dá para a gente manipular e trazer o melhor para dentro da sala de aula. Seria mais ou menos isso que seria ele, né?
que a gente tem, né, como recursos mínimos para a gente poder utilizar ele da melhor forma. Para a web, a gente tem esses requisitos, que é um sistema operacional Windows 7 ou superior, né, uma CPU de 1 GHz ou mais rápida. O certo, né, existe, podemos dizer assim, necessidade assim, de melhorias, porque ele é um sistema um pouco mais pesado, mas quando tem esses requisitos mínimos, ele consegue, né, satisfazer muito bem, né, além da versão mobile, né. Então, é só um espaço de disco rígido de 2 GB, uma conexão com a internet, que é extremamente necessário, seria a conexão com a internet, porque a gente utiliza imagens, né, essa parte do banco de dados da própria Google. Tá, ok. Agora eu vou falar um pouco com vocês a questão das ferramentas que nós vamos estar utilizando. Como vocês podem estar vendo aí no slide, nós temos essas ferramentas que nós vamos estar explorando utilizando o Google Earth para fazer essa aplicação nesse contexto educacional. Nós temos uma exploração 3D, onde a gente consegue navegar por todo o mundo, podemos estar explorando locais históricos sem precisar sair exatamente de onde nós estamos, sem a necessidade de estar presente fisicamente nesse contexto. Nós vamos estar usando o Street View também para estar explorando as cidades do nosso computador, do nosso celular. Vamos ter acesso a imagens históricas, onde nós vamos estar explorando todo um contexto histórico, uma evolução durante o tempo, da localização que a gente deseja estar verificando essa questão histórica, e nós também temos a criação de mapas personalizados, interativos, onde o professor pode estar trabalhando diversas temáticas. Então, nesse contexto de aplicação prática, nós vamos estar desenvolvendo esse roteiro. Nós vamos mostrar a abertura do Google Earth, como que a gente pode estar acessando essa ferramenta, a gente vai estar entrando no projeto e fazendo essa visualização dessas ferramentas. A gente vai estar verificando o Street View, o Google Earth Gallery, análise de imagens históricas, e também a gente vai ver essa visualização 3D das cidades. Pode abrir aí pra gente. Então, logo de início, quando a gente abre o Google Earth, essa é a página principal que nós temos acesso. Essa página principal, você vai entrar aqui em google.com.br/earth, então você pode clicar em abrir o Earth, que é para abrir a aplicação. E logo a aplicação vai estar sendo carregada. Para utilizar essa aplicação, você vai precisar ter uma conta do Google, estar logado em uma conta do Google, e aqui no nosso caso nós já estamos. Quando você fazer o login com a sua conta do Google, nós temos duas opções. Nós temos as opções de criar um novo projeto, ali no canto superior, onde nós podemos estar criando um novo projeto para estar fazendo toda uma questão de um planejamento de determinada cidade, localização, traçando um trajeto. Ou nós podemos usar também o Explorar a Terra, que é o que nós vamos estar explorando agora, essa ferramenta. Você clicou lá em Explorar a Terra? Dá lá no Explorar a Terra, só para a gente ter uma noção. Clicando em Explorar a Terra, vocês podem estar vendo... Abre um pouco, tirar um pouco o zoom. Tirando um pouco o zoom aqui, vocês podem ver no Explorar a Terra, o Google Earth trabalha dentro do globo terrestre, numa visualização em 3D. Então aqui nós podemos estar tendo uma noção, principalmente, por exemplo, numa aula de geografia, nós podemos estar utilizando isso para estar trabalhando a questão de países, continentes, toda uma questão de localização geográfica. O professor pode estar utilizando essa interatividade com o aluno dentro do globo terrestre, mostrando a questão de localizações e tudo mais. O Google Earth também permite você dar o zoom e você poderá ver mais aproximadamente cada localização de forma mais precisa. Você pode dar o zoom. Mostrando mais um pouco sobre as nossas ferramentas e como elas podem ser aplicadas, nós vamos utilizar o Street View. Como o Street View pode ser utilizado nesse contexto educacional? De repente, você está numa aula de história, explicando um pouco sobre a antiguidade, por exemplo, a Roma Antiga. O Google Earth, com a sua ferramenta Street View, você pode estar visitando essas localizações desses locais antigos. Por exemplo, o Coliseu. Dentro do Coliseu, o Google disponibiliza o Street View e você pode estar emergindo dessa realidade em 360, ou seja, você consegue visualizar o Coliseu como se você estivesse presencialmente lá, sem necessariamente estar presente fisicamente. Então, é uma ótima ferramenta para você estar colocando uma interatividade com os seus alunos, para estar despertando esse interesse nos alunos através de uma visualização do local. Como vocês podem estar vendo aí, temos toda uma interatividade, você pode estar visualizando ali o Coliseu nesse contexto, pode estar trabalhando não só a sua aula, mas estar mostrando visualmente a localização lá para os seus alunos. A próxima ferramenta que nós vamos estar mostrando para vocês também é o Google Earth Gallery. O que é esse Google Earth Gallery? O Google Earth Gallery, ele traz uma série de projetos prontos que vai estar mostrando para vocês sobre diversos assuntos, desde terra à noite, questão de água, questão de povos originários, todos eles vão estar descritos aqui no Google Earth Gallery, que o professor está aproveitando desse recurso, já utilizando de recursos pré-prontos, com todos os recursos interativos lá dentro. Nós vamos estar mostrando para vocês um pouco do projeto Iron Water.
que é um projeto que vai demonstrar um pouco sobre a origem da água, mostra a Amazônia como a fonte da água. A Amazônia, por ser uma floresta muito cheia de árvores, acaba lançando a questão da água. Então, nós temos aqui no Google Earth todo um trajeto pré-pronto, onde ele já mostra localizações, ele emerge dentro dessas localizações, mostrando toda uma visualização 360 dos locais, e vocês também poderão estar vendo simultaneamente a localização, vocês podem estar vendo detalhes, como vídeos e as informações escritas em texto mesmo, aqui do lado. E ali nós temos um índice também, onde você pode estar passando e voltando. Pode voltar no índice 1 para mim, por favor, Jobson? No índice 1. Aqui, por exemplo, também, selecionando aqui a Amazon River. Isso, selecionando aqui, como vocês podem estar vendo, então o Google ele já nos indica toda essa questão desse trajeto. Qual o trajeto do Rio Amazonas, por exemplo? Você já consegue ver toda essa interatividade no mapa, sendo plotado ali em tempo real ali. E você consegue também ver a bacia amazônica. Seleciona a segunda opção aqui, da bacia amazônica. Todos os rios que compõem a bacia amazônica você pode estar visualizando, inclusive simultaneamente com o rio Amazonas, que é o principal rio da nossa região amazônica. Então nós temos todos esses recursos e outros mais dentro do Google Gallery, que pode estar auxiliando também na questão dessa exploração desses temas que são muito importantes, que geralmente são abordados em sala de aula, para despertar esse interesse nos alunos. Agora, a próxima ferramenta que nós vamos estar vendo vai ser a questão da análise histórica. A análise histórica é disponível no Google Earth. Tu pode voltar lá no Explorar a Terra, e dar um foco aqui na cidade de Concórdia. Enquanto ele dá um foco aqui, o Google Earth ele trabalha com imagens de satélite. Então, de tempos em tempos, ele faz esse registro da imagem. Então, utilizando as imagens do Google Earth, nós podemos fazer uma análise histórica para ver a mudança. Isso pode ser utilizado em diversos âmbitos. A gente pode usar no âmbito florestal, para ficar verificando a questão do desmatamento, para ver como foi a evolução do desmatamento, ou até mesmo a questão de evolução das cidades. Consegue selecionar lá para a gente? Vocês vão estar indo no menu Camadas, aí vocês podem desabilitar a questão 3D para a gente, imagens históricas. Então, em Camadas, vocês selecionando essa questão de imagens históricas, vocês podem estar trabalhando essa questão da evolução. Pode focar lá em Concórdia? Para mim, por favor. Tá em Belém. Tá em Belém? Sim. É porque em Concórdia dá de ver melhor. Mas só mostrar a questão de como é que faz a análise histórica, a ferramenta lá. Quando nós selecionamos essa opção de imagens históricas, lá em cima, o Google nos disponibiliza essa reta que vai estar nos mostrando as imagens em cada ano. Então, você como professor pode estar selecionando determinada imagem de determinado ano e estar mostrando essa evolução da cidade, da floresta. Você pode estar trabalhando essa questão para mostrar para o seu aluno. Aí você vê isso interativamente, como nós estamos vendo aí, você consegue ver, está mostrando aí o ano. Sim. Aí você vai selecionando o ano, aí ele mostra toda a questão da evolução, como que está sendo mudado tudo. Aí você pode aplicar isso tanto no âmbito da cidade, como também na questão da floresta. Ok, agora vamos para a próxima ferramenta que nós também queremos mostrar aqui, que é a ferramenta 3D. Como eu posso utilizar essa questão de cidades 3D? Primeiramente, mostra lá para a gente, Jobson, como é que fica lá em cima. O Google Earth disponibiliza em algumas localizações, não em todas, mas em algumas localizações ele disponibiliza a questão das imagens em 3D, ou seja, o próprio mapa em terceira dimensão. E como seria interessante utilizar esse recurso? Esse recurso nós podemos utilizar principalmente para mostrar a questão de verticalização de cidades, questão de fauna e flora, relevo, nós podemos estar trabalhando. Para aplicar o exemplo aqui, nós vamos estar usando o exemplo de Belém, onde nós podemos estar utilizando, está verificando a questão da verticalização da cidade de Belém, por exemplo. Utilizando a visualização em 3D do mapa, vocês podem ver que a gente pode trabalhar essa questão, mostrar para o aluno como Belém sai de uma cidade horizontal, onde nós temos apenas casas pequenas, e começa a ser uma cidade mais povoada, onde nós temos apartamentos que a gente pode estar vendo aí no 3D, ou seja, verticaliza a cidade. Então nós conseguimos estar trabalhando também com essa temática, utilizando essa ferramenta do 3D, do Google Earth. E acredito que é isso, né? Faltou alguma coisa? Então, foi essa a nossa apresentação. Muito obrigado aí quem assistiu.